Assim como os bolos, os pães também, quando tem excesso desse ingrediente, podem afundar no meio. E qual é esse ingrediente? Fermento. Tanto fermento químico quanto fermento biológico, quando eles estão em excesso nas nossas receitas, eles vão prejudicar a estrutura da nossa receita, a estrutura do nosso pão. Então, o fermento biológico em excesso em nossa receita também vai prejudicar. Por quê? Porque eu tenho um crescimento em excesso da minha massa. Quando eu tenho um crescimento muito grande da minha massa e eu não tenho estrutura o suficiente, suporte para suportar o peso dela própria, eu posso ter um pão que baixe no centro. Quando eu vou assar um pão, os processos químicos, eles iniciam, por exemplo, exemplo de processos químicos, gelatinização dos amidos, coagulação das proteínas, evaporação dos líquidos. Esses processos químicos ocorrem a partir de uma determinada temperatura. Desses processos químicos, dois deles, principalmente, é o que vão dar firmeza para o nosso pão. A coagulação das proteínas e a gelatinização dos amidos, né? Que vão fazer com que as nossas farinhas, os nossos ovos, nossas proteínas fiquem firmes. Quando eu tenho uma grande fermentação antes da temperatura ideal que inicia esses processos químicos dentro da minha massa, eu corro o risco do meu pão crescer rapidamente e não ter suporte para permanecer crescido. Então, ele pode baixar no centro, porque os meus processos químicos ainda não estão no seu ápice. Eles ainda não estão com a gelatinização dos amidos bem feita, não estão com a coagulação das proteínas bem feitas. Então, isso vai afetar a estrutura do meu pão e ele pode baixar no centro também. Devido a isso, excesso de fermento. E aí, como eu tenho um tempo para eu começar os meus processos químicos, uma temperatura determinada para isso, se eu não tenho não alcanço esse tempo da mesma forma que o meu fermento cresce, eu vou ter um prejuízo na estrutura e o meu pão pode baixar no centro, tá? Então, o excesso de fermento também prejudica o meu pão.